Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira santa, dia 14 de abril de 2022, o evangelho de hoje é de São João, capítulo 13, versículo de 1 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou a toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro, disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo? Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então não lava somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está de todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, o cenário é a última ceia. Jesus sabia que havia chegado a sua hora, sabia que Satanás havia tomado conta do coração de Judas e que ele iria traí-lo. Então, Jesus, sabendo que tudo que tinha sido feito, colocado em suas mãos, que de Deus tinha saído, para Deus iria voltar, e tendo amado a todos neste mundo, e amou-os até o fim, até a cruz, quando ele se entrega por amor a cada um de nós. Jesus faz o gesto de tirar o manto, pega uma toalha, cinge a sua cintura, coloca água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Precisamos entender esse mestre, esse gesto. O gesto de tirar o manto, Jesus tira sua majestade, e o gesto de amarrar a toalha na cintura, de cingir a sua cintura, é o gesto do servo, do escravo, aquele que vai servir aos discípulos, o rei que irá se entregar, o rei que será glorificado na cruz. E é isso, precisamos entender, porque Jesus fez isso. Jesus dá o exemplo para os discípulos, para que eles compreendam que a verdadeira dignidade, a verdadeira glória está em servir. E aí precisamos entender também que no tempo de Jesus as mesas eram baixas e as pessoas que se sentavam à mesa se sentavam no chão. E as ruas eram de terras e as pessoas usavam sandálias. Então, quando a pessoa ia chegar para jantar na casa de alguém, então tinha aquele servo, tinha aquele escravo que lavava os pés das pessoas
para que elas se sentassem à mesa. E é esse gesto do escravo, do servo, que Jesus vai fazer. Mas quando chega a hora de lavar os pés de Simão Pedro, ele vai perguntar: Senhor, mas tu me lava os pés? Jesus diz: tu não entendes o que estou fazendo agora, mais tarde compreenderás. E Pedro recusa, diz que Jesus jamais lavaria seus pés. E Jesus diz: se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. E Pedro diz: não me lava só os pés, mas as mãos e a cabeça. Jesus vai responder: quem se banhou não precisa lavar os pés, porque estás todo limpo. Mas nem todos. Jesus fala de Simão, de Judas Iscariotes, aquele que iria vender Jesus, entregar Jesus por 30 moedas de prata, justamente o preço de um escravo. E Jesus, falando aos discípulos, depois de lavar os pés de todos, vai perguntar: compreendeis isso que eu acabei de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu sou mestre e senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais as mesmas coisas que eu fiz. Jesus se coloca não para aquele que diz que muitas pessoas, como os fariseus e os sumos sacerdotes, Jesus dizia que ele colocavam fardos pesados nos outros que eles mesmos não tocavam o dedo. Jesus, ele mostra, Jesus dá o exemplo de humildade para que os discípulos façam a mesma coisa. Lembro quando os discípulos conversavam, discutiam entre eles quem era o maior entre eles? Jesus diz: aquele que quer ser o maior, se torne o servidor de todos. Isso quer nos mostrar, meus irmãos, para que nós tiremos o orgulho e a vaidade do nosso coração, porque muitas vezes queremos ser importantes, muitas vezes quando temos algum cargo na igreja de coordenação, de liderança, de alguma coisa na igreja, muitas vezes o orgulho e a vaidade invade o nosso coração. E aí, nós, em vez de servirmos os nossos irmãos, muitas vezes queremos ser servidos. E o orgulho e a vaidade foi o fato que fez com que o demônio caísse do céu, pois ele quis ser como Deus. O orgulho e a vaidade foi que fez Adão e Eva pecar, pois o demônio tentou Adão e Eva, dizendo que se eles comessem do fruto proibido, seriam como Deus. O orgulho e a vaidade leva à nossa derrota. Que nós possamos rezar a cada dia: Jesus, manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhante ao vosso. Que nós, a cada dia, possamos caminhar os caminhos do Senhor, com o seu exemplo, que sirva para cada um de nós nos tornemos servos fiéis e possamos dar testemunho verdadeiro. É isso que Jesus diz: dei-vos o exemplo para que fazeis as mesmas coisas que eu fiz. Que não sejamos orgulhosos e vaidosos, mas servos fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.